Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E olha, as notícias estão aí quentes aí. Laureano, que papo é esse aí que o Vasco da Gama terá um novo dono? Fundo bilionário árabe em São Januário. Laureano, que papo é esse? Explica pra gente aí. A gente vai falar muito sobre essa notícia que saiu ontem aí, de potencial investimento árabe no Vasco da Gama. Vasco aí, se isso acontecesse, ficaria bilionário mesmo. E o seguinte, a gente vai falar bastante sobre a situação aqui de reforços. A gente tem novidades aí sobre volante, sobre camisa 10, e vamos falar aqui sobre o jogo de quinta-feira em São Januário, frente à equipe do Bangu. Meus amigos, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever, dê um voto de confiança, principalmente você que está chegando aqui agora ou que já foi inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você não gostar, depois você cancela, nos dê uma oportunidade. Ative o sininho e também deixa o seu joinha aí. Bora falar aqui do Vasco da Gama, a começar pelo campeonato estadual do nosso Rio de Janeiro. O Vasco tem um jogo decisivo na quinta-feira, às 19h30, contra a equipe do Bangu. Os ingressos praticamente aí esgotados, né? O Vasco da Gama está ali na terceira colocação, com 20 pontos. Gostaria de compartilhar algumas novidades para vocês aí. O Capasso vai começar jogando como titular. Outra situação aí, a gente pode ter o Robson Bambu e o Aureliano relacionado já para essa partida aí contra o Bangu. E no mais, o nosso treinador, o Maurício Barbieri, deverá repetir a equipe a qual atuou frente à equipe do Flamengo e que venceu por 1-0. O seguinte, ainda bem que o Maurício Barbieri vai conseguir repetir aí a mesma escalação. O Miranda segue fora aí por conta da lesão que ele sofreu no tornozelo, certo? Meus amigos, sobre a situação envolvendo reforços, tá? O Vasco está tentando aí a contratação do jogador Kevin Mantilha, lá do Independente Santa Fé. O Vasco oficializou no final de semana uma proposta de 2,5 milhões aí de dólares por esse atleta, esse jogador aí que efetivamente, né, é jogador de seleção colombiana. O Vasco tinha feito uma oferta de 1.800.000. Agora o Vasco joga essa proposta lá para cima. Lembrando que o Arsenal também quer esse jogador. E o seguinte, ontem o Souza veio a público para poder falar aí sobre a questão do retorno dele aí no Vasco da Gama. Ele postou lá no Instagram dele, na rede social, se colocando à disposição para atuar aqui no Vasco da Gama. Ou seja, o Souza diz que precisa ir se recuperar, ele precisa se recuperar, e se recuperando, ele se colocou à disposição aí para jogar no Vasco da Gama de graça aí,
só pagar a gasolina dele que ele vai jogar no Vasco, e ele fez questão aí de enaltecer os meninos da base do Vasco da Gama. O Vasco também está aí atrás de um camisa 10, que ainda não é a cereja do bolo, certo? Que é o Luciano Acosta. Hoje a gente toma conhecimento na parte da manhã que o jogador está terminando o vínculo dele no Cincinnati, tem várias propostas aí para ele, entre elas uma do Vasco da Gama, jogador que chega de graça no Vasco da Gama, é assim que o Vasco quer, para não comprometer aí o seu orçamento, perfeito. E o seguinte, né, seria um excelente jogador, pois, na minha opinião, é o principal jogador em atividade na Liga Norte-Americana. Bom, dois jogadores aí que o Vasco também está olhando com cuidado é a situação do Diego Valois. Ontem eu trouxe aqui na live para vocês. O Diego Valois é aquele jogador lá do Tucumã, né? Ou melhor, do Talleres, da Argentina. O jogador está fazendo greve lá, o Talleres perdeu o último jogo por 2-1, não atuou, saiu vaiado aí do gramado, e há uma grande pressão do empresário do jogador junto ao presidente Andrés Fassi para que o mesmo venha para o Brasil para atuar no Vasco da Gama. O Vasco já fez 2 propostas para esse jogador. O Vasco está lá aguardando a situação do Riteg, também que é um jogador aí, o melhor atacante em atividade na América do Sul, aguardando para ver se o Tigres vai exercer a opção de compra ou não. Bem, mas agora a gente vai falar aqui sobre uma notícia que saiu ontem sobre o fundo saudita do dono do Newcastle no Vasco da Gama. Laureano, que parada é essa aí? Vamos lá. A 777 Partners, ela tem interesse de ingressar na principal liga do futebol mundial, que é a Premier League. Entre esses clubes aí, que a 777 teria o interesse aí de ter participações, seria o Newcastle e o Chelsea, certo? O Newcastle, né, que é do fundo árabe do príncipe Mohammed bin Salman, né? O cara aí é bilionário, o cara tem grana pra cacete. E o seguinte, e também lá do Chelsea, lá, o Chelsea hoje, que quem é o dono do Chelsea é o Todd Bowling, né? Que é aí o dono do fundo, né? O Clear Lake Capital, né? Que é lá dos Estados Unidos, que tem uma aproximação aí com a 7777 Partners. Então é o seguinte, segundo a matéria que saiu ontem, o Chelsea, né, através da Clear Lake, e o Newcastle, através aí do príncipe saudita, o Mohammed bin Salman, certo? Estuda aí costurar uma sociedade onde a 7777 Partners teria participação aí ou no Newcastle ou no Chelsea, e em troca aí esses fundos aí teriam efetivamente aí participações nos principais clubes aí que a 7777 Partners comprou recentemente, entre eles o Vasco da Gama. E o seguinte, a gente vai colocar aqui com fontes para vocês, tá? Essa notícia saiu ontem, tá? A gente coloca aqui para vocês. E o seguinte, se isso acontecer, parceiro, aí realmente o Vasco fica bilionário, porque, por exemplo, se o Vasco tem participações aí do fundo árabe, parceiro, tem muito mais dinheiro do que a 7777 Partners. Esse príncipe lá não tem aonde enfiar mais dinheiro. Então, a gente fica aí. De repente, né, a 777 Partners pode vender aí algum percentual aí para esses fundos aí. A gente traz notícia aqui em primeira mão para vocês, certo? Importante, o Vasco tenha poder aí de ser
forte de fazer investimento. Já que foi vendido, né? Agora não tem mais nada demais. Bom, obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. E use os comentários aí, gente. Valeu!